Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de debate político e económico com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Boa noite, Joaquim Jorge. Obrigado por mais uma vez estarmos cá. É um prazer. Vamos começar aqui com este tema, moção de censura do Partido Socialista. Não sei se já foi apresentada ou se vai ser apresentada nos próximos dias. Vai ser apresentada dia 3, quarta-feira. Digamos, não se põe em causa que todos os partidos têm legitimidade em apresentar as moções de censuras que quiserem, mas põe-se um bocado em causa a utilidade e o timing e a utilidade da moção de censura. Acha que tem utilidade? O Partido Socialista apresenta alguma alternativa? Isto parece os meninos de recreio a dizer eu é que sou o bom, eu é que sou o melhor, porque já houve outras moções de censura e o PS absteve-se. Repare, aqui não há um fio condutor, um critério, não há uma capacidade de ter um discurso. Nós não temos, nós temos que aprender que em democracia só o que dizemos é que é o melhor. Isso é um dos graves erros da democracia portuguesa. Tem 39 anos, só o que eu digo é que é bom. Eu passo a explicar antes de entrar na moção de censura. E eu já lhe disse uma vez uma coisa e o Paulo ficou a olhar para mim. Até hoje era preciso um partido Portugal. Chamem lá de salvação, outra coisa qualquer. Todos devíamos remar para o mesmo lado. Devido à situação de crise, de grave crise. Claro, mas não é. Houve uma vez, que eu ainda era mais novo, recordo-me, que foi o Bloco Central, mas qual era o maior partido? Era o PS. Exatamente. Repare, o PS agora quer derrubar o governo para ser ele o líder desse Bloco Central. Mas sendo agora o PSD, o PS não quer. Eu estou a falar isto completamente descomprometido com partidos. Claro. Mas estou a ler. Esta moção de censura é um fediver. Porquê é que ela existe? Porque o Sócrates voltou. E o seguro, é preciso que se diga aqui, o seguro, percebendo que o Sócrates ia dar esta entrevista ontem, entrou em pânico e até agora estava, como aos meninos da catequese, a dizer a missa e aquelas coisas, não é? Porque ele tem aquele ar bonzinho e muito educado. Eu não estou aqui a atacá-lo. Até ele tem coisas que eu aprecio, determinado tipo de perspectiva da democracia participativa. E, portanto, avançou. Porque, no fundo, está a ser pressionado, foi pressionado pelo Sócrates, pressionado pelo Jorge Coelho e já há muito tempo pelo Mário Soares. Portanto, ele fez uma fuga... Isso é questão circunstancial. E em termos de alternativa, o Partido Socialista é alguma alternativa ao... Não, a política e a estratégia é alguma alternativa à política deste governo ou é basicamente o mesmo? Não é isso, esperar? É que o seguro teve um problema. Quando entrou para o governo, há aqui um problema... Para o governo? O seguro não entrou para o governo. É uma maneira de falar, percebeu? Para a oposição, para o governo do PS, pronto, não é? Correto. Era isso que eu queria dizer, obrigado. Há sempre o fantasma do José Sócrates, porque o José Sócrates é uma pessoa com carisma, com força, e é aquilo que eu sempre disse, aliás, disse ontem na entrevista, que ele foi uma pessoa amiga do seu amigo, nunca deixou cair ninguém. Eu nunca ouvi ninguém dizer mal do Sócrates, de uma forma odiosa. Repare, ele arranja um lugar para o Cravinho. Não, é verdade. Não, digamos, o Manuel Carrilha não pode falar muito que a entourage do José Sócrates não se pode queixar dele, é verdade. Claro, portanto, ele é uma pessoa, repare, eu não sou eu estou no lugar da cabeça daquela gente. Sócrates igual a empregos. Sim, igual a poder. Não, é verdade. Eu não estou a dizer que ele seja assim. Mas voltando aqui à questão da moção de censura... Mas deixa-me só dizer, perdi-me. Não, mas tem que me deixar falar mais um bocadinho, pois é terrível. A questão da moção de censura é se o Joaquim Jorge acha que o Partido Socialista é uma alternativa ao governo. Não, o problema é que políticas. Porque o seguro é uma pessoa baça. Não passa a imagem dele, porque nós vivemos de imagem. O seguro não nos dá segurança, dá-nos insegurança e de não ser capaz. Está a compreender? Porque isto é fácil de explicar, a gente vê. Então o PS deixou isto neste estado. Agora foi para lá o Pedro Passos Coelho, isto se calhar ainda está pior. Agora vem o seguro, a moção de censura, veio o Sócrates, a moção de censura, vai-se passar a vida a falar do Sócrates. O Sócrates é um verdadeiro terremoto político. Repare, não leva mal nisto até. Nem os comentadores estão livres de perder o emprego.
porque ele ontem teve 1.600.000. Eu não estou aqui a defender o Sócrates, eu escrevi um livro contra ele. Sim, eu não estou à vontade, o senhor sabe. Repare, 1.600.000 pessoas a verem este programa. Se o programa do Sócrates for domingo à noite, o Marcelo que se cuide. Percebe? Sim. É que eu vi o programa... Então, mas agora já estamos a saltar para este tema do não, mas deixa-me só acabar. Porque isto entronca. A moção de censura existe porque houve novos dados. Não foi uma coisa convicta. Porque a alternativa, ele fala no crescimento... É isto que eu penso que o Paulo está de acordo comigo. O Seguro tem falado em algumas alternativas, mas não passam. Passam mais da CGTP... passa mais do Bloco de Esquerda, passa mais do PCP, do mas a minha opinião, neste momento, que é diferente da que eu tinha há uns meses atrás, eu fui um pouco influenciado porque pensei que a vitória do Hollande em França, com o Partido Socialista francês, iria dar, digamos, um impulso e iria dar uma cobertura aos partidos socialistas e sociais-democratas da União Europeia, de forma a afirmarem uma real alternativa política e económica, digamos, ao ortodoxismo alemão. E não foi isso que aconteceu. Em França, basicamente, o Hollande segue uma linha um pouco mais moderada da linha do governo anterior, portanto, basicamente, uma austeridade mais moderada. E a ideia que eu tenho do Partido Socialista em Portugal, pelo menos algumas correntes dentro do Partido Socialista, e eu acho que aquela que é mais claramente, eu diria, centrista, é uma corrente que é um pouco, que tem como cabeça o Francisco Assis. E eu estou e agora estou bastante convencido, e mesmo o discurso ontem do José Sócrates não é nada no sentido contrário a que o Partido Socialista terá tendência, digamos, a convergir mais com o PSD em termos concretos. E esta vinda do José Sócrates para um canal de televisão pública mostra que também há algumas convergências. Não, o José Sócrates faz isso porque esteve... Repara, o José Sócrates tudo que faz, ele não brinca em serviço, é um profissional, é um animal político. Sim, mas é um centrista. O José Sócrates é um centrista. Está a ver como você não me deixa falar? Portanto, é o seguinte, o Sócrates quando saiu em grande. Deu os parabéns a quem ganhou, fez tudo para ganhar, perdeu, usou todas as artimanhas e mais algumas, autocarros, carne assada, aquelas coisas todas. Temos que nos lembrar disso, não é? Sim. Manipulou os dados, não sei o que mais. Fez uma campanha dura, mas saiu com dignidade e fez uma coisa espetacular para se resguardar. Teve calado. Não, saiu do país, que até hoje nunca ninguém tinha feito isso. Portanto, ficou a ouvir o eco, foi apontando o que diziam. E agora voltou quando achava que devia voltar. Isto foi um ajuste de contas, ele estava ao ataque. Porque a maior defesa do Sócrates sempre foi o ataque. O Presidente da República disse montes de verdades sobre ele. Sobre o Presidente, não se ataca uma pessoa quando ele não está presente. Eu não vou agora dizer mal de si na sua ausência. Se disser, tem que dizer na sua frente. O Presidente, naquele livro que apresentou de roteiros, atacou violentamente o Sócrates. E ele já tinha perdido. Percebe? É fácil, já tinha ido embora, devia-o atacar quando ele era primeiro-ministro, chamá-lo, mas o Cavaco não é assim. Depois, há outra coisa mais importante, que é, o Sócrates fez um ajuste de contas, que aquilo que eu já digo há muito tempo, falou no PEC 4, e que com ele, quando estava lá, não era tão mau. Pagava o 13º mês, Sim. Pode ser populismo. Não é populismo, é uma versão dele. A mim não me convenceu minimamente. Não, mas ele depois disse outra coisa que passou despercebida às pessoas, que poderia ter conseguido um apoio financeiro ao nível do que a Espanha está a conseguir e a Itália sem haver a entrada da Troika. Sim, poderia, mas eu lembro perfeitamente que na altura... Muita gente e muitos economistas, não apenas ligados ao PSD e ao CDS, mas também da ala do Partido Socialista, diziam que nós precisávamos de um resgate do mesmo tipo da Grécia. E no setor bancário essa corrente era muito forte porque os bancos estavam com a corda na garganta. Mas repare, e depois há outra coisa que ele agora assumiu meia-culpa, que eu já tinha dito. Ele, depois de perder, por causa dos professores, a maioria absoluta, não devia ter formado governo minoritário.
Como vê, as pessoas estão sempre agarradas ao poder. Às vezes é preferível recuar. Estão agarradas porque havia uma série de compromissos. Porque ele tinha uma postura de força, de imposição, e depois tinha que ter uma posição de negociar. Não, porque havia negócios... Olha, foram negócios que tiveram que ser fechados naquele interregno. Entre a vitória das eleições de 2009 e a saída do José Sócrates, teve que se renegociar as SCUTs de forma que foi benéfica. Foi benéfica para as concessionárias, aparentemente benéfica para o Estado, porque passamos a pagar portagem nas SCUTs, mas em termos do país foram prejudiciais. Que o Santana Lopes herdou de trás. Sim. E depois ele voltou outra vez a atacar violentamente o governo de Santana Lopes. Até que o déficit o inflacionou. Era muito importante tentar arrancar com o TGV, e que foi conseguido. O TGV arrancou ainda antes da aprovação do Tribunal de Contas e depois foi parado. Portanto, o governo minoritário de José Sócrates era importante para, digamos, pôr em marcha ou fechar algumas negociações que tinham sido iniciadas. O problema é que o Sócrates vem dizer, atenção, há outra hipótese sem ser austeridade. Portanto, é essa a alternativa. Há outro caminho. Ele diz isso, mas diz as duas coisas ao mesmo tempo. Diz isso, mas diz que dá a entender que é possível reduzir a austeridade e mais nada. Mas quer que lhe diga uma coisa? Eu nunca fui pelo Sócrates. Era no princípio, quando ele era Ministro do Ambiente. Depois de ouvir isto, eu preferia ter o 13º mês e 14º mês e que isto fosse mais suave. À vinda para aqui, para este programa, a OCDE disse que é melhor não ligar aos números do déficit. Claro. Temos que ir mais lentamente. Correto. É isto que nós estamos... Mas qualquer pessoa que não é de economia e é um leigo percebe que em 2 anos ou 3 não se pode melhorar quase 40 anos de descalabro. 20 anos. Não, mais. Não. 39 a democracia, 35. Tínhamos as contas equilibradas em 92, tínhamos as contas equilibradas. E desculpa, é verdade que os mercados financeiros derrubaram o governo Sócrates. E os mercados, mas é que ele não diz que os mercados financeiros têm obstado a que o nosso governo do Pedro Passos, o nosso governo de Portugal, possa fazer alguma coisa, porque a recessão é tão grande que não há... Claro, mas exatamente. Não conseguimos levantar-nos. Não conseguimos, mas... mas ele ignora isso, a crise só é no tempo dele. Ele quem? Ele, Sócrates. Ah, sim, é igual. Não, ele só acha que a crise era no tempo dele, que agora não há crise. A crise agora é mais intensa. Mas ele não fala nisso. Porque em 2010, a Espanha... países que nos importam coisas, a Espanha, a França, a Itália e a própria Alemanha estavam em amplo crescimento económico, de 1,5% a 2%, e agora estão em estagnação ou ligeira recessão. Portanto, a crise, como aqui Jorge tem razão, agora a crise também é forte. Mas ele até nisso, repare, ele é... Mas eles são muito parecidos. Eu diria que o José Sócrates e o Passos Coelho são muito parecidos. O que eu acho é que eu nunca vi uma pessoa a ter tanto tempo de antena. Ele teve mais de 1 hora e 30 minutos. Sim, repare, ele desfez o Correio da Manhã. Mandou ao tapete o Presidente da República. Arrumou com o PSD. Não, eu acho que não. Deixa-me acabar. E fez uma coisa espetacular. É a minha opinião. Nem sequer citou o nome do António José Seguro. Portanto, repare... Nem do Passos Coelho. Não, eu vi. Eu acho que não. A atitude do PS deixou que os meus opositores me atacassem. Isto é mortal. Não considero. Ele explicou que ele disse basicamente que se estivesse no lugar do António José Seguro faria o mesmo. Não, porque ele precisa do partido. Ele candidato a Presidente da República, ele pode ser candidato a Primeiro-Ministro, porque um congresso extraordinário com os militantes pode-se obrigar... um congresso extraordinário. O Sócrates não tem 3.000 assinaturas. Eu diria que seria até interessante haver uma disputa de primárias, se fosse caso disso, se houvesse concorrente, contra o José Sócrates. Porque há imensos exemplos. Os grandes primeiros ministros europeus, digamos, dos anos 60, 70 e anos 80, por vezes, foram primeiros-ministros várias vezes. Claro, o Mário Soares, o Helmut Kohl, o Olof Palme, e os anteriores a ele, tinham sido ministros, depois foram primeiro-ministros, depois perderam, depois ganharam e durante muito tempo influenciaram a política portuguesa. E depois disso outra coisa espetacular, que, desculpe, eu esteja de acordo ou não, tenho que analisar.
Então os ex-líderes dos outros partidos têm direito a ter usar da palavra e ele não pode, como ex-líder do governo. Tem todo direito. Tanto pode que está. Tá, mas e depois disse outra coisa que eu sei que é verdadeira, que é que não recebe dinheiro nenhum, já andavam para aí a dizer. Eu acho isso notável agora. E ele ganha muito mais em não receber nada do que receber. Claro, eu mesmo assim fiquei desiludido, estava à espera de mais. No entanto, comecei-me a recordar que o José Sócrates, nos últimos debates na campanha eleitoral de 2011, também me desiludiu. Eu penso que ele está, basicamente, a aproximação dele é muito semelhante... O filme ficou até dia 5 de junho de 2011, é isso? É muito semelhante a maneira como ele aborda este filme é a cores, mas parece a preto e branco. Parou em 2011. Eu acho que ele não evoluiu, e é engraçado. Eu estava convencido de que... Não, ele teve que fazer um ajuste de contas. Até com ele próprio. A mim, eu nunca iria votar no José Sócrates, não acredito. Mas repare que toda a gente fala nisso. Até havia uma petição para não se ouvir e ver, e repare, 1.600.000. É engraçado, eu lembro-me do último debate entre José Sócrates e o Passos Coelho, onde o Passos Coelho esteve bem, e eu pensei assim, o Passos Coelho vai dar um bom primeiro-ministro. No entanto, o primeiro discurso ou o segundo discurso do Passos Coelho, ou a segunda intervenção, como primeiro-ministro, já foi muito mal. Portanto, há aqui nós eu acho que mesmo assim... tinha muitos amigos que o PSD ia longe. Sabe quanto é que há hoje na sondagem? Como eu tenho razão, a barreira dos 25 já baixou. Pois está a ver não, a barreira? A política deste governo é simplesmente catastrófica. Portanto... Então vem hoje no Sol, pode haver um segundo resgate. Repara o que faz o turbilhão, a ola de acontecimentos que existe desde que o Sócrates voltou. Está ali. Pronto. Sim, mas o que Sócrates voltou não é ele que muda o mundo. Ele muda o mundo, mas é mais um comentador. Não, mas há agora alguém que tem que a gente já sabe o que é o que os portugueses pensam. Ouça o que eu estou a dizer. Eu não sou eu. Quando ele lá estava, isto estava melhor do que está agora. E não passou muito tempo. Se fosse aprovado o PET 4, não sei como é que estaríamos. Claro, até porque não é o culpado da Troika entrar aqui, certo? Não é só o culpado. Não foi ele que desencadeou o processo. Portanto, na prática, os dados já estavam lançados. Para mim, o Governo vai se demitir, porque há isto do Tribunal Constitucional. Eu acho que não. Há dias em que acho que por acaso não queria nada de eleições antecipadas. Vou-lhe explicar, penso que o Paulo está de acordo comigo. Gasta-se mais 5 milhões de euros. Sim. Claro, mas para mim o mais importante não é isso, é que eu acho que o José Sócrates não fez um ataque cerrado, um ataque tão cerrado ao PSD e ao Governo como poderia ter sido feito. Não é isso o fito dele. Pronto, como tem dito é esse. Porque a situação, repara, saíram hoje, só os números que saíram hoje, déficit não tem nada a ver com 5%, é 6,4%. Portanto, nós vimos muito mais. É mais 50%, mais 40% do que o que estava. A dívida pública está, neste momento, portanto, no final de março, provavelmente estará nos 125% do PIB. O déficit para este ano, provavelmente, vai andar outra vez nos 6%. No entanto, isto não é único em Portugal. Nós temos em Espanha um déficit de 7%, na Irlanda de 7,5%. É preciso que os portugueses e os europeus se convençam de que, com esta política económica, isto vai ser sempre assim, e vamos empobrecer e não vamos sair. E aquilo que me desiludiu no José Sócrates é que, ou por uma questão de convicção, ou por uma questão tática, ele pouco disse sobre o futuro. Ele, quando lhe perguntaram várias vezes, mas o que é que faria? E ele diz, reduzia parava com austeridade, ou seja, com mais austeridade. Veja a expressão dele. Parava com mais austeridade. Eu percebi que com o PEC 4 não entrava a Troika, nós tínhamos mais autonomia. Sim, mas isso é passado, já passou há 2 anos. Sobre o futuro, ele não disse nada. Mas ele estava a tentar... Não, mas nós com os erros procuramos melhorar o futuro. Que era que o PEC 4 não vinha à Troika, não entrava cá e, portanto, não estávamos sob o domínio, porque a Troika não pode pagar tudo. E, desculpe, ele disse lá uma coisa que é um ataque brutal, é que este governo
cavalgou a austeridade em relação ao memorando. Sim, sim, claro, óbvio. É o que nós temos. Eu tenho dito isso há um ano para cá, ou há um ano e tal para cá. Portanto, no tempo dele a dívida não era tão grande. Não, completamente. Aquilo que Mas também ignora que a crise nesta altura é mais intensa. Claro, é mais intensa. Não diz é isso. mais intensa, claro que é muito intensa. E é isso que nos preocupa, é como é que vamos sair daqui. E portanto, dali não houve grandes novidades. E por hoje é isto. Até à próxima semana com outros temas e novos comentários. Boa noite.